Efésios 4, vamos ler do verso 7 ao verso 16, continuando o estudo da semana passada. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Deus, do dom de Cristo, aliás. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões mais inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita estatura, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina e pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Irmãos, vocês lembram que do verso 1 ao verso 6, o apóstolo Paulo falou sobre a unidade da igreja, e para que houvesse essa unidade, é necessário que houvesse humildade, mansidão, longanimidade, que os irmãos pudessem aprender a perdoar uns aos outros, tolerar uns aos outros, suportar uns aos outros. E ele disse que a gente poderia alcançar isso, essa unidade do Espírito, mostrando que nós somos um só, ninguém é maior do que o outro, ninguém é melhor do que ninguém. O fato de alguém ser pastor, bispo, evangelista, obreiro, diácono, não quer dizer que ele é melhor ou maior do que algum obreiro, apenas significa que ele tem um trabalho reconhecido pela igreja, e claro, ele precisa estar exercendo aquele trabalho, de outra forma, ele não pode ser reconhecido como tal. E ele diz que nós podemos ter essa unidade pelo vínculo da paz. A paz, como Paulo ensina, que quando depender de nós, temos paz com todo. Claro que essa paz que Paulo fala não é omitir a verdade, porque já disse um reformador, né? A paz, se possível, a verdade a qualquer preço. Mas ele se refere à paz entre os irmãos, pela humildade. E falou que nós somos um só, um corpo, só tem um Senhor, só tem um Espírito, só tem um batismo, enfim, nós somos um só. Que ninguém pode se considerar um maior do que o outro. E daí eu achei lindo, interessante a forma como Paulo introduziu esse assunto, porque agora Paulo vem falar dos dons dentro da igreja, exatamente para que as pessoas... Primeiro ele falou que é todo mundo igual, está todo mundo no mesmo patamar, não tem ninguém mais espiritual do que ninguém, ou super poderoso do que ninguém, que todos somos iguais. Depois ele vai falar das funções que cada um tem no corpo, do ministério que cada um tem a exercer, mas sempre nessa visão de entender que o fato de ter um ministério não nos torna maior do que ninguém. E ele vai falar no verso 7, foi o que a gente iniciou a leitura hoje, que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E já começa a falar que os dons que existem na igreja, eles foram dados de graça, ninguém pagou nada para ter. Eu não posso cobrar pelo meu dom porque eu não paguei para ter. Eu podia até cobrar para dar aula, porque para dar aula eu precisei me especializar, eu precisei fazer um curso, pagar para isso, para poder especializar e tudo mais. Mas para exercer o meu dom, o meu ministério dentro da igreja do corpo de Cristo, eu não posso pagar, porque eu recebi de graça. Jesus já falou isso em Mateus capítulo 10, de graça recebestes, de graça dai. Então, ele diz que a graça foi concedida a cada um de nós, todos recebemos a graça, tá? Ou seja, ninguém alcançou nada porque é melhor do que o outro. Tanto é que lá em Gálatas ele vai falar que não são muitos os grandes, os poderosos, os importantes, que Deus escolheu, mas escolheu os fracos, pequenos, as coisas loucas desse mundo, para confundir as fortes. E então ele vai falar que essa graça que nos foi concedida a cada um de nós, ela foi repartida por Cristo como um dom, ou seja, um presente, na medida da proporção que ele quis dar
Ou seja, ele fez a repartição dos talentos, a repartição dos dons, como ele quis dar. A esse ele quis dar o dom da palavra, aquele quis dar o dom da sabedoria, aquele quis dar o dom do conhecimento, aquele quis dar o dom da cura, aquele quis dar o dom do operar maravilhas, aquele quis dar o dom. Ele foi repartindo o dom, aquele quis constituir como apóstolo, aquele quis constituir como profeta, aquele como pastor, aquele como mestre que ensina. Então ele foi dando a cada um o dom, o talento. Ele quem deu. Ninguém pode achar e dizer que eu tenho isso de mim mesmo. Porque o irmão tem um dom de pregar, tem um dom de pregar, e o cara começar a se achar que é o tal, começar a se achar que é o bichão. Não, ele tem aquilo porque Cristo deu a ele. Isso não torna ele melhor do que ninguém. Cristo repartiu e deu a ele. E sempre, irmão, como Paulo disse para os coríntios, interessante, sempre quem fala essas coisas é Paulo. Paulo falando aos Efésios, Paulo falou para os coríntios, que os dons eles são dados, os ministérios e dons são dados em vista à edificação da igreja. Ele vai já entrar aqui nesse assunto, mas antes ele diz aqui, como foi que Cristo deu esses dons? Ele diz, quando ele subiu, Cristo, né? Quando ele subiu às alturas, está falando que ele subiu no momento em que ele voltou para o céu, para a glória, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens, tá? Então, Cristo levou cativo o cativeiro. Tem uma tradução, ou várias traduções que diz, levou muitos cativos ao cativeiro. Não concordo com essa tradução, por isso que a gente tem que usar várias, né? Sempre que eu falo com os irmãos, tenha várias traduções. E não precisa comprar, basta você pagar aquela Bíblia JFA offline, tá? Ele subiu às alturas, levou cativo muitos do cativeiro. Não concordo com essa tradução. Essa aqui, levou cativo o cativeiro. Ou seja, Cristo está dizendo que Cristo veio, desfez o cativeiro. Cativeiro o que é? Prisão. Ele veio e desfez o cativeiro, desfez a prisão. E agora a prisão é quem está cativa dele, o cativeiro é quem está cativo dele. Ele desfez. Não existe mais, não somos mais cativos, não estamos mais em cativeiro, não estamos mais aprisionados. E no momento em que ele levou o cativeiro, trouxe essa libertação, como foi que ele fez isso? Através da sua morte. E então ele foi e concedeu dons aos homens. Mais uma vez aqui eu te digo, quando o texto diz concedeu dons aos homens, ele está se referindo a todo ser humano na terra? Bora, já é para vocês saberem, hein? Prova de domingo. Ele concedeu dons aos homens, está dizendo todos os homens da terra? Não. Aquela velha história, né? Há um determinado grupo de pessoas, certo? Mas dons aos homens, porque então os homens não tinham esses dons. Esses dons eram dados isoladamente a um profeta, mas agora ele deu dom a vários, pelo Espírito. Ora, o que quer dizer subiu? Se ele subiu, necessário é que ele também tenha descido. Ninguém pode subir sem ter descido, não é verdade? Só para subir tem que ter descido. Então, ele desceu. E desceu até as regiões inferiores da terra. E regiões interiores da terra está fazendo menção à morte dele. A morte de Cristo. Tem um outro texto depois que a gente vai ver que é muito complicado, que é aquela que Cristo foi até o inferno, né, pregar lá para os mortos, né? Já pensou Jesus lá no inferno pregando para os mortos? Quem quer aceitar Jesus? Quem que não ia aceitar, né, meu irmão, lá no inferno, né? Mas depois a gente vai falar sobre isso aí. Então, ele desceu até as regiões interiores da terra, se fez um de nós, depois morreu e subiu de novo às alturas. E quando ele fez isso, ele quebrou o cativeiro, desfez o cativeiro, subiu para a glória, recebeu todo o poder no céu e na terra, aí agora ele dá dons aos homens. Aos seus discípulos, aos seus servos. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, no verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ou seja, ele desceu às partes mais inferiores da terra, né? Ele também foi o mesmo que subiu acima de todos os céus. Aquela velha história que Paulo fala aos Coríntios, né, que foi arrebatado até o terceiro céu, dando-nos um entendimento de um céu sobrenatural, de um lugar espiritual, tá? Não um céu propriamente onde a gente olha aqui e vê,
ou que a gente pode fazer uma torre de Babel e chegar lá em cima onde está Deus, mas um lugar espiritual sobrenatural. E Cristo subiu acima de todos os céus, do céu dos céus, onde está o trono de Deus, e ele subiu para encher todas as coisas. Ou seja, por isso que ele disse: me foi dado todo o poder no céu e na terra, porque agora ele tem um poder, né, de fazer todas as coisas, de operar todas as coisas, de realizar todas as coisas e encher todas as coisas. E diz que ele mesmo, esse Cristo que morreu, que veio, desceu, morreu, ressuscitou por si mesmo, que tinha esse mandamento, essa autoridade, subiu ao céu, levou cativo o cativeiro, desfez o cativeiro, deu dons aos homens, aos seus discípulos. Esse mesmo agora está no céu, enchendo todas as coisas, tem um poder sobre tudo. Foi ele quem concedeu uns, verso 11, para apóstolos. Ninguém se faz apóstolo por si. Vamos consagrar o Jumar ao apostolado. Ninguém se faz apóstolo por si. Apóstolos foram homens que Cristo concedeu. É dom de Deus. E, inclusive, esse dom, esse ministério apostólico, ele já nem opera mais nos dias de hoje, né? Já nem atua mais nos dias atuais. Não apóstolos de Cristo, tá? Apóstolo de Cristo não, pode ter apóstolos da igreja, porque o termo apóstolo é enviado, né? Enviado, aí enviado da igreja tudo bem, pode ter 1 milhão, mas apóstolo de Cristo só houveram aqueles mesmos e pronto. Aí ele diz, ele deu uns para apóstolos, foi Cristo quem deu, não adianta relutar. Então aqueles apóstolos tinham aquela autoridade, e a gente tinha que reconhecer aquela autoridade que Deus deu a eles, inclusive os apóstolos a quem Cristo deu para ser apóstolos, foi Cristo quem escolheu eles. Lembra que Cristo subiu ao monte, passou a noite orando, quando desceu escolheu 12, né? Aí ele mesmo disse, escolhi 12, um de vocês é o diabo, né? Você já escolheu um para trair. Aí depois ele foi, a igreja foi escolher o Matias, e depois Cristo foi, pessoalmente escolheu o apóstolo Paulo. Por isso que tem aí uma disputa teológica, né? Quem são os 12 apóstolos que no céu lá, que diz que tem o nome de 12 apóstolos? Os 11 mais Matias ou os 11 mais Paulo, né? Aí, meu irmão, eu vou te falar, mas foi a igreja quem escolheu Matias. Sim, mas Jesus disse que o que a igreja liga na terra está ligado no céu. Os próprios apóstolos escolheram Matias. Eles não fizeram isso por brincadeira, eles escolheram pela direção de Deus, né? Aí depois vem o próprio Deus e escolhe Paulo, tá? Então, tem um mistério aí que nenhum dos dois está errado. Nem a igreja está errada e, claro, muito menos Cristo, né? Mas aí a gente vai ter para ver isso lá na eternidade. Então ele diz que ele concedeu uns para apóstolos, e esses apóstolos tiveram um papel muito importante na igreja. Escolheu outros para profetas, também que tiveram um papel muito importante na igreja, né? E esses dons, irmãos, dons, a gente depois, Coríntios, né, fala muito sobre o dom, depois a gente pode trazer, né, um estudo aqui só sobre os dons espirituais, um por um. Mas esses dons, dom de profeta, outros para profetas, no passado lembra que os profetas, eles recebiam o quê? Eles não tinham visões aleatórias, recebiam a palavra de Deus e tinham convicção e certeza que aquilo era a palavra de Deus para ministrar ao povo, para o povo voltar à palavra escrita. Então, o ministério profético sempre foi isso. Sempre foi receber a palavra de Deus fiel e verdadeira e pregar para o povo voltar à palavra escrita, tá? Então, e claro que o ministério profético, né, envolve também aquela questão de Deus revelar acontecimentos futuros, ou acontecimentos presentes que estão acontecendo em algum lugar, que os olhos humanos não estão vendo agora, mas que Deus revela, enfim. Então ele concedeu uns para profetas, mas hoje o pessoal brinca com esse dom. Hoje todo mundo quer ser profeta, né? Escolheu outros também para evangelistas. Evangelistas são aqueles que saíram a pregar, a evangelizar. Pode ser um ministério evangelístico, principalmente itinerante, né? Aquele que viaja pelos lugares pregando o evangelho. E concedeu também outros para pastores. Pastores, que é aquele que pastoreia, que também pode ser chamado de presbítero ou de ancião, tá? O pastor pode ser chamado pelo menos desses 3 nomenclaturas: pastor, presbítero ou presbiterói e ancião, que é aquele que pastoreia uma comunidade local, tá? Para ser um pastor, o ministério pastoral tem que estar pastoreando, não é só ter o nome.
eu não estou tomando conta de nenhuma de uma igreja, então você não está sendo um pastor. Tá? Você ser um pastor, você tem que estar dirigindo uma congregação local. Uma congregação local. Uma. Tá? E então ele concedeu pastores, que são aqueles que pastoreiam, né, que cuidam do rebanho, que orientam o rebanho, que trata do rebanho, enfim, e também alguns concedeu para mestres. Mestres é aquele que ensina, que exorta, que corrige, que repreende, que leva a doutrina, que leva a palavra. Lembrando que o fato de alguém ser mestre, né, não quer dizer que agora ele mestre, ilustríssimo mestre, magnífico mestre. Não, mestre quer dizer que é alguém que ensina. É um termo dado a uma pessoa que ensina, um mestrado, né, uma pessoa que dá aula, que doutrina, que ensina alguma coisa. No caso aqui, o evangelho. Só que esse talento, ou dom de mestre, o pastor pode ter, e aliás até deve ter, né, que ele tem que ensinar o povo. O evangelista também deve ter também, né, dom não propriamente para ensinar, mas o evangelista precisa pregar, pelo menos. Claro que mestre vai um pouco mais a fundo, porque ele vai, de fato, ensinar. Né? E ensinar é diferente de pregar. Tá? O que eu estou fazendo hoje aqui? Hoje eu estou ensinando. Mas à noite, quem sabe, eu vou trazer uma pregação. Né? Ou seja, quando o profeta chegava, arrependam-se, porque é chegado o reino do céu. Isso aqui não é um ensinamento, isso aqui é uma pregação. Aí depois, arrependam-se, porque é chegado o reino do céu. Espera aí, eu quero saber mais sobre isso. Agora vamos para o ensinamento, vamos para a doutrina. Essa foi a pregação. Agora a doutrina o que é? O que é o reino do céu? Onde está o reino do céu? Quando virá o reino do céu? Então aí você vai para o ensinamento. Né? Há pequenos detalhes. Isso. Apóstolos também eram mestres, tá? E profetas também pode ou não ser um mestre. E ele deu isso, né? Ele diz que deu esses talentos, claro que não se restringe aqui. Você vai ver em outro momento Paulo falando também do ministério do bispo, né? Do bispo, ele vai falar lá em Timóteo, né? Alguns querem ser bispos, né? Vai falar também do diaconato, que aqui também ele não colocou o diaconato. Vai falar do diaconato, vai falar do bispado em outro momento. Esses dons ministeriais. Aí também, por outro lado, vai vir aqueles dons espirituais, como eu falei, né? A cura, milagre e todos os outros dons espirituais. E todos dados pelo próprio Cristo. Então, ele deu esses dons para que, ele diz, com vista, qual o propósito que ele deu esses dons? Primeiro, ele deixou claro aqui, que quem tem esses dons aqui não é melhor do que ninguém. Foi isso que ele falou do verso 1 ao 6. Agora, ele está falando desses dons aqui do verso 7 ao 11. Que ele deu esses dons e outros mais que ele não listou aqui. E ele vai dizer por que ele deu esses dons. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? A igreja, todos que se convertem. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Ou seja, o crente, o seu serviço. Eu tenho um serviço, nome de Deus. Mas que serviço eu vou fazer? Então eu preciso de um dom para poder fazer o serviço. Né? Eu vou chamar um cara para ser pedreiro, se ele não sabe rebocar, se ele não sabe sentar um tijolo. Ele precisa do talento de sentar tijolo, de rebocar. Então, se eu vou exercer um serviço dentro da casa do Senhor, eu preciso do dom. Então, Cristo deu esses dons para o desempenho do serviço, tá? Cada pessoa fazer alguma coisa com sentido do que está fazendo, não fazer aleatoriamente, de qualquer jeito ou de qualquer maneira, e deu para edificar o corpo de Cristo, ou seja, para edificar a igreja. A igreja, para ser edificada, precisa ter esses dons, precisa ter esses talentos, esses dons de Deus. Uma igreja que se reúne sem ter esses dons, ela não vai ser edificada jamais, tá? Não vai ser edificada. Então a igreja precisa de dons para ser edificada. E no verso 3 ele diz que esses ministérios vão ser exercidos até, quando? Verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Não de uma fé denominacional, mas da fé genuína bíblica. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita estatura, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, ou seja, ele nos deu esses dons a alguns irmãos da igreja, e esses irmãos da igreja que receberam esses dons não são melhor do que os outros, nem maior do que ninguém. Apenas eles receberam aquele talento e têm que se prestar como servo para ser edificada, para que eles façam o serviço dele com um propósito. Por isso que não é para esconder talento. Quando se esconde talento, você prejudica a obra, prejudica o corpo.
E quando você tem talento, você tem que exercer. Se Deus te der, é para exercer, não é para guardar, não é para esconder o talento que Deus deu. E ele diz que isso é para que a igreja chegue a uma fé unida. Para que um esteja aqui dizendo, como é que é, Raul, aquele negócio lá, do irmão lá que estava me refutando aí na internet. Como é que é? Futurista? Como é que é? Futurista. Hã? Não entendi. Futurista e alguma coisa aí mais aí. Não estou entendendo. O que está entendendo aí? Quem? Sim, dizendo que eu prego ficção, né? Mas não era bem isso aí que eu queria falar, né? Que um é futurista, o outro é sei lá o que aí. Então não é, a fé tem que ser uma, meu irmão. A fé da igreja tem que ser uma onde? No evangelho. Então não vou olhar o evangelho, pregar de uma forma, a irmã pega o evangelho, vê do outro e vai pregar do outro. Por exemplo, tem pregador dizendo, que não era para entrar nesse mérito aqui, mas tem pregador que prega a Bíblia e diz, olha, não existe arrebatamento. Porque o termo arrebatamento é tirar de um lugar para o outro, apenas isso. Aí ele vai dar o exemplo de Elias, que foi arrebatado de um lugar para... Não, de Elias não, ele vai dar o exemplo de Filipe, lá em Samaria, que batizou o eunuco, depois foi se achou lá arrebatado para Azoto, né? Ele dá esse exemplo, sim. Aí por isso ele diz que não tem arrebatamento no céu, porque arrebatamento é só tirar de um lugar para o outro. Mas, 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz o quê? Seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Ele já está dizendo onde é que nós vamos ser tirados e vamos para onde? Para os ares. Então, se isso é ficção científica, a culpa é de Paulo, não é minha, né? Então nós temos que chegar à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Ainda me preocupa hoje, irmão me perguntando, pastor, o que é que o senhor acha da igreja quadrangular? Pastor, o que é que o senhor acha da igreja Batista Lagoinha? Eu digo, meu irmão, pelo amor de Deus, o que é que eu acho da igreja? Você não está ouvindo, não aprendendo o evangelho, não está estudando a palavra, não. Você tem que aprender por si, meu irmão. Agora vou ter que listar, tem quantas mil igrejas no Brasil? 5 mil ministérios no Brasil. Eu vou ter que falar de um por um. O que está sendo dito na palavra já é para você enxergar como um todo. O que está na verdade e o que está na heresia. Então, chegar à unidade da fé, para quê? Para o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo. Por isso Pedro diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias falou, e Pedro disse, né, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Então ele diz, nós temos que crescer, não podemos ser menino a vida toda, como Paulo disse para os coríntios, tomando leite a vida inteira, não, tem que comer rapadura, tem que comer carne seca, jabá, tem que comer peixe com balde 2, né? Até um pessoal aí sendo preconceituoso com o cearense, que dizem que nós comemos peixe com balde 2 e é bom. É bom, não é, irmão João? Peixe com balde 2. Uma traírazinha torrada assim com balde, mas se é doido, é bom demais, não sabe o que está perdendo. Então, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Falar aquilo que Paulo passou na guerra de Corinto o tempo todo falando. E para os romanos também, uns dizem que pode comer legume, outros dizem que não pode. Uns dizem que pode comer de tudo, outros acham que não pode. Um pode comer carne, outro acha que só pode comer legume. Os fracos pensam que pode comer só legume, os fortes sabem que pode comer de tudo. Então Paulo vai dizer que nós temos que amadurecer, temos que crescer, parar de ser menino. Aí diz por quê? Verso 14. O aperfeiçoamento do santo para atingir uma estatura perfeita da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitado, levado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Tudo que é vento de doutrina, a pessoa está lá acreditando. Está isso, irmão, o que acontece muito hoje. A gente está falando todo dia aí, você pega aí Júnior Trovão, pega Marco Feliciano, e pega outros pregadores aí, assembleiano, coloca lá no púlpito, em cima o Valdemiro Santiago, dizendo que Valdemiro Santiago é homem de Deus. Coloca lá no púlpito mais o Agenoduco, dizendo que Agenoduco é homem de Deus. Que é evento de doutrina, meu irmão. Coisa que a Igreja Assembleia de Deus condenou a vida toda. Aquela prática de amuletos, aquelas campanhas. Hoje os principais pastores assembleianos, pregadores famosos assembleianos, dizem que esses homens são homens de Deus aonde? Aonde não são? Então, são levados ao redor por todo o vento de doutrina. E o povo fica aí atordoado, sem saber para onde vai, sem saber o que seguir. Uma hora vão para aqui, outra hora vão para lá, o vento de doutrina sopra ali, eles estão lá, o outro vento de doutrina sopra lá, eles estão lá também. Menino, um povo que não cresce.
Por quê? Porque não tem os ministérios do Espírito Santo. Tudo que tem ali é movimento humano, estratégia humana, técnica humana, tática humana, para aglomerar pessoas. Então, esses ministérios são para que nós sejamos aperfeiçoados, sejamos edificados, cheguemos à unidade da fé, à estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como menino, agitado de um lado para o outro, ao redor, todo vento de doutrina, pela artimanha de homens que com astúcia induzem ao erro. Com astúcia induzem ao erro. Olha como é interessante isso aqui. Tem uns que estão enganados, que pregam enganado, achando que estão certos, mas estão conduzindo pessoas ao erro. Já tem outros que não, que enganam mesmo por malícia, enganam mesmo por astúcia. Por isso que Paulo falou para Tito, uma das coisas que ele estudou com os obreiros, Tito capítulo 1, por isso te deixei em Creta, uma ilha, onde tem várias igrejas, para você constituir presbítero, pastores, anciãos em cada igreja. Aí vai dar as exigências do perfil desse obreiro. Aí vai falar, principalmente seja fiel na palavra, para calar a boca daqueles que estão perturbando casas inteiras, ensinando que não convém. Judas vai falar disso na sua epístola, que só tem um capítulo. E vai dizer que esses aí são como nuvens sem água em nosso meio. Nuvens sem água, espumando suas imundícias, mancham nossas festas de fraternidade, estão infiltrados em nosso meio para tentar nos enganar. Então a gente tem que aprender, meu irmão. Tem que crescer. Quando nós, o povo estivesse se reunindo no culto só para tocar samba, para tocar pagode, e brincar e se divertir, quando o povo estiver indo para o culto só para esperar a hora do reteté, hora das visões e das revelações, meu irmão, o povo vai continuar assim como nós estamos vendo aí. É uma multidão, irmão, de milhões de pessoas caminhando erroneamente, perdidos, jurando que estão no caminho certo. Não, porque vimos milagres, porque vimos sinais, porque vimos maravilhas. Irmãos, eu quero ver palavra, doutrina, ensinamento genuíno, puro e verdadeiro. Os apóstolos, quem mais viu milagre? Quem mais viu Jesus andar sobre as águas, a não ser os apóstolos dele, lá naquele barco? Quem mais viu Jesus mandar o vento e o mar se aquietar? E o vento e o mar se aquietou, senão os discípulos dele? Quem mais viu Jesus, daqueles 5.000 pessoas que comeram 5 pães e 2 peixinhos, Jesus multiplicou para um monte de gente? O pessoal não viu Jesus fazendo aquilo, o pessoal estava sentado. Quem viu foi os 12 que estavam lá, que viram Jesus pegando ali aqueles peixes, aqueles pão. E no dia que Jesus mandou eles embora, em João 6,66, que os outros foram embora, ele já disse, vocês querem ir também? E não falaram nada de milagre. Eles falaram, para onde iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna? Porque é isso, irmão, que nos salva. É isso que nós precisamos. Quando nós aprendermos a palavra, entendemos a palavra, chegar à estatura de varão perfeito, nós vamos entender que aqueles milagres que acontecem lá, em Canindé, no São Francisco, no quarto dos milagres, não foi Deus que operou. Quando nós vemos os milagres que aconteceram lá em Padre Cisco, nós vamos lá um dia, né, Gilmar? Vamos visitar o Padre Cisco lá, vamos uma benção do nosso padrinho Padre Cisco. Nós vamos lá qualquer dia desse. Aí lá no quarto dos milagres do Padre Cisco, quanto milagre lá e testemunho de milagre lá, que vão dizer que foi Deus, vão saber que não foi. Quando do mesmo jeito, quando eles entrarem e verem os milagres acontecendo dentro dessas muitas igrejas evangélicas, vão também saber que não foi Deus que operou. Quem já ouviu minha pregação aí, antiga ela, Sinais e Prodígios de Mentira? Assista ela, já ouviu ali? A irmã já ouviu. Assista essa pregação. Assista, é antiga. Eu não sei se eu consigo pregar de novo, do mesmo jeito não tem como, né? Mas eu posso pegar os textos e pregar. Sinais e prodígios de mentira, assista aquilo em nome de Jesus. Coloca no YouTube aí, Sinais e prodígios de mentira, pastor Adel Fernandes. Quem já ouviu a outra minha pregação, demônios que profetizam? Coloque lá no YouTube, irmã Eliane. A irmã Eliane viu. Coloque no demônios que profetizam. Assista isso aí, meu irmão. E veja um mapeamento dentro da Bíblia. Para você parar de achar que todo milagre que acontece é Deus. Falta. Menino, levado, vento de doutrina para todo lugar, pela artimanha de homens que com astúcia induzem ao erro. É isso. Mas ao invés de, olha só isso aqui,
Em vez de ser levado por como menino, todo vento de doutrina, pela artimanha de homens que com astúcia induzem ao erro, verso 15, seguindo a verdade em amor, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O povo só quer estar nas igrejas hoje contando, ai, porque eu recebi meu milagre, eu recebi minha bênção, eu recebi o meu dinheiro, minha casa foi alugada, não sei o quê. O povo só quer estar contando, ai, porque eu fiquei curado disso, o demônio saiu da cula. A pessoa está a igreja atrás disso. Aí porque eu fiz a campanha, eu recebi minha vitória, as portas se abriram, eu ganhei dinheiro, não sei o que mais. Pergunta alguma coisa de doutrina para esse povo. Gente que acha, meu irmão, que está liberto do sistema, porque parece que virou assim, sabe? Não tem aquele refrão pentecostal? O Marco Feliciano criou muito chavão pentecostal, aliás, né? Eu dou 5 minutos para os demônios que estão aqui em volta deste lugar, 3 quilômetros de diâmetro, que batem retirada em nome de Jesus. Crente pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, né? Quem foi que fabricou o crente pentecostal? Não foi Deus, não? Deus errou na fabricação. O pessoal diz coisa. Mas esse chavãozinho de crente pentecostal, aí criaram hoje o chavão, qual foi? Estamos livres do sistema. Eu mesmo falo isso. Estamos livres do sistema e estamos mesmo. Tá? Mas tem muita gente que fala isso, irmão, só como um chavão. Não faz nem ideia do que está falando. Acha que está livre do sistema, ainda está preso do sistema até o talo, até o gogó, até o pescoço. Que o cara sai do sistema para ir seguir um camarada que diz que Jesus não vai voltar, que diz que não vai haver arrebatamento, que não existe mansão celestial, novo céu, nova terra, que para ele tudo isso é ficção científica. Então vamos pegar a Bíblia e colocar o título, em vez de Bíblia, coloca Harry Potter, porque está tudo isso aí na Bíblia. Aí o cara vai seguir um sistema desse achando que está livre do sistema. Não está, meu irmão. Isso significa o quê? Que o povo não está livre do sistema e nunca vão estar, porque eles não buscam aprender a Bíblia. Eles buscam aprender concepção de pregador. Não, eu creio assim porque é assim que o pastor Jardel prega. Está errado. Não, eu creio assim porque é assim que o Paulo Júnior prega. Está errado. Você tem que crer assim porque é o que a Bíblia diz. Porque se o pastor Jardel está pregando uma coisa, mas ele não está mostrando corretamente na Bíblia, não tem o direito de acreditar. Se o pastor Jardel pregou e mostrou de fato, de texto com contexto, e respeitando a interpretação bíblica, aí tudo bem. Porque todo mundo vai dizer que está pregando a Bíblia, né? Até os piores heréis vai, não, mas estou mostrando na Bíblia. Vamos fazer a campanha de derrubar Jericó. Estou mostrando na Bíblia, está aqui, está na Bíblia. Está na Bíblia, está. Está na Bíblia, realmente está na Bíblia mesmo. Josué derrubando Jericó. Aí por isso agora nós vamos fazer. Deus está mandando nós fazer, derrubar Jericó também. Então vamos seguir a verdade em amor, meu irmão. Em amor. E vamos crescer em tudo. Não só nos milagres, não só nas curas, não só na expulsão de demônios, em tudo que for de ensinamento, de doutrina, em Cristo, que é o cabeça. Verso 16, já estamos terminando. Cristo é o cabeça, de quem todo o corpo. Cristo é a cabeça do corpo todo. E o corpo todo é o Ministério Missão de Fé? Não. O corpo todo é o que a gente falou no começo. São crentes espalhados por todas as partes do mundo, em todos os lugares, em todas as épocas, em todos os tempos. Nós somos apenas uma pequena fração. Quando eu digo crente, não me refiro a evangélicos. Você sabe disso, né? Evangélicos, não. Eu digo crentes, eleitos, selados com o Espírito Santo. Muitos deles estão até chamados de desigrejados aí. Então, o corpo todo somos nós, parte dele. E Cristo é o cabeça. E se esse corpo ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua propriamente a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, um corpo a funcionar, ele precisa estar ligado por todas as juntas, todas as ligaduras.
sofreu um acidente, como o Davi quebrou o braço, bem que agora, né, ele já está um dia lá, está mais desinflamado, está esperando a cirurgia. Mas deixa eu dar um exemplo aqui mais. O cara quebrou o braço, quebrou a perna, espatifou mesmo, virou o avesso, né? Quebrou mesmo que os ossos ficaram de fora, fratura exposta. Quer dizer, ali a canela quebrou, tá? A perna levantada aqui e a canela escangotada para baixo. Aquele cara vai conseguir levantar a perna ali? Vai. Hein? Quebrou a perna aqui, ó. Olha lá. Aí se ele tentar levantar a perna, ele consegue? Claro que ele não consegue. É lógico. Por quê? Quebrou junta, quebrou ligadura, quebrou tudo. Mas quando o corpo está bem ajustado por todas as juntas e ligaduras, cada um exercendo, ó. Olha, ó. É? Ó. Né? Por que eu estou fazendo isso? É os seus dedos que estão... É o meu dedo? Não, é só o dedo. As ligaduras. Estou sentindo bem aqui, ó. Está tudo se mexendo aqui, ó. Parece que está tudo ligado, irmão. Tudo interligado. Que é isso? Quem tem ministério, quem tem dom, quem tem talento, deve estar exercendo. E o interessante é que Paulo já deixou claro isso aqui. Ninguém é melhor ou maior do que ninguém por causa disso. Temos que fazer isso com amor, por amor, com alegria, para a edificação da igreja. Precisamos ser edificados, precisamos crescer. Amém, pessoal? Então, a igreja necessita disso. Então, essas duas primeiras partes aqui, de Efésios 4, primeiro do 1 ao 6, aprendemos a unidade da fé, a unidade da igreja. Temos todos o mesmo Senhor. Todos o mesmo Espírito, não somos ninguém mais espiritual do que ninguém. Então por isso, cada um entendamos o nosso lugar como servos uns dos outros, conservos, não se achando maior do que ninguém, mas igual ao outro. Ele diz, vamos ter humildade, longanimidade, suportando uns aos outros, o vínculo da paz, o amor, a humildade, a mansidão. Aí ele foi e deu os dons para nós. Ele deu, não foi nós que conseguimos, conquistamos. Ele deu. Conforme ele quis, visando a edificação da igreja. Ele diz que todo dom, ele vai falar mais detalhadamente lá em Coríntios, todo dom que é dado, deve ser dado para edificar a igreja, deve ser usado para edificar a igreja. Ninguém deve usar o seu dom ao seu bel prazer ou para benefício pessoal próprio, para edificar a igreja. E ele disse, nós sabemos isso de Cristo, então devemos estar unidos, ligados, entendendo que se meu irmão tem um ministério A, B, C, ele não é maior do que ninguém, mas eu preciso ouvir o que ele está dizendo, porque Deus deu a ele esse ministério, para ele me ensinar, para ele me doutrinar, para ele me pastorear, para ele me corrigir, para ele me exortar. E eu preciso entender que não é ele, é Deus quem está por meio dele. Amém? Sou igual a ele, não é melhor do que eu, mas ele tem algo para me passar da parte de Deus, por um dom que Deus deu a ele. Do mesmo jeito eu, pastor, que tem um ministério pastoral, pastor não é título, né? Eu já falei isso, é ministério. Que eu que tenho um ministério pastoral, também tenho que aprender com todos vocês. Isso não significa que eu não tenho que aprender sim com vocês, pelo dom que Deus deu a cada um de vocês. Como Deus me deu um dom para ensinar você, Deus deu você um dom para fazer algo também por mim, me ensinar, me instruir, alguma coisa, tá? Então vamos fazer isso para edificar uns aos outros, não ser mais menino, correndo atrás de todo vento de doutrina, ter medo de desligar do engano. Quem abrir os olhos para a verdade e está preso no engano ainda, não precisa ter medo de se libertar disso. Quebra as cadeias e vai embora. Estou numa prisão, vão me matar, deixar a porta aberta, vou ficar lá dentro. Vou nada, vou embora. Do mesmo jeito, estou na heresia, estou indo para o inferno, Deus abriu as portas, vou ficar lá dentro. Vou nada, vou embora, filho, tchau, prazer, fui. Não, mas eu estou com 100 anos aqui, 20 anos, não quero saber, tchau, tchau, um prazer, Deus abençoe todo mundo, vou orar por você, vou embora. Vou seguir Cristo. Então é isso, pessoal. Então vamos fazer toda essa edificação aí, crescer em Cristo e todos, trabalhando todos juntos. Eu mostrei aqui o movimento da mão. Para a minha mão mover, não é só a mão solta. Corte a minha mão bem aqui, coloca ela no chão para ver se ela fica se mexendo.
Por alguns instantes, né? Só por causa daquele momento, né? Que enquanto é cortada, mas depois ela não se mexe mais, não tem mais ligadura, nem junta, nem nada. Então, enquanto um pode ser essa mão, mas só se mexe com a junta que é você, a outra junta que é você, a ligadura que é você. Sabe? O aumento do corpo depende do exercício de cada membro fazendo o seu trabalho com amor. Amém. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor.